Bom, gente, vamos continuar falando do Teorema Zero. Eu preciso complementar com muitas partes que faltaram. Na verdade, eu já havia feito, mas quando eu fui escutar a gravação, constatei que o som estava péssimo, porque no momento que eu estava gravando, o meu gato, Pitico, acabou vindo, intervindo. Ele apareceu, acabou fazendo com que eu mexesse nos equipamentos aqui e tudo se bagunçou e o som ficou inaudível. Então, eu até vocês devem ter notado que eu encerrei a primeira parte, embora com 2 horas, não havia dado tempo ainda de terminar. Eu encerrei bruscamente por causa disso, porque não, na verdade eu não terminei. Então eu nem me despedi nem nada. Então o que eu vou fazer agora? Vou retomar e espero terminar a análise total. Total também não, porque sempre tem alguns pontos, alguns aspectos que a gente acaba por falta de tempo ou por para não ficar aqui muito tempo e também para não cansar demais. E também é algo que tem muita coisa que nos escapa também. Por exemplo, eu estava revendo o filme e eu notei em algumas cenas, por exemplo, na cena em que eles, ainda no começo do filme, quando o Cohen é levado pelo Job até a sala do computador central da Mencon, quando eles passam pela porta, tem um símbolo satânico em cima, lembra muito um demônio. Isso tinha me passado despercebido. Quando eu vi o filme de novo agora, eu notei esse detalhe. Então, há muitos, né, acho que qualquer pessoa aí que se predispuser a assistir o filme com o máximo de atenção vai descobrir outros elementos, né? Então, mas aqui eu estou analisando os aspectos principais, o que eu já tinha feito no meu artigo, né, que que na verdade é um trabalho bem extenso, né, no meu Patreon. E aqui, bom, vou fazer o seguinte então, vamos continuar, certo? Eu vou continuar mais ou menos onde eu terminei. Ah, aquela parte da praia, eu estava falando da praia virtual, né? Então o filme não termina aí, na verdade. Na praia virtual, que é um espaço seguro, projetado para evasão e prazer, nós vemos o Cohen e a Bensley interagindo com uma intimidade ensaiada, quase utópica. A praia, com suas cores intensas e cenários artificiais, funciona como um oásis digital, onde nada deveria dar errado, e ainda assim Cohen se afoga. Este afogamento não é acidental, mas metafórico. Em um ambiente onde ele teria controle total, inclusive sobre seus próprios estímulos, seu corpo virtual ainda reage com pânico, limite e falência. Ele afunda no mar que não existe, e justamente por isso o gesto ganha ainda mais peso. É como se o inconsciente de Cohen dissesse: nem aqui você está a salvo. A água, tradicionalmente símbolo do inconsciente, da emoção profunda e do mistério, aqui assume uma natureza hostil. O afogamento sinaliza o fracasso da simulação em oferecer acolhimento real. Não importa se o cenário é paradisíaco. Cohen carrega o naufrágio dentro de si. Quando Bensley o salva, como já havia feito antes na festa durante o episódio da azeitona, a repetição do gesto a transforma em um arquétipo. Ela não é apenas a musa ou o interesse romântico, mas a figura que mergulha até onde ele afunda e o resgata. No entanto, esse salvamento também é ambíguo, porque assim como a praia é uma ilusão, a própria presença dela ali é uma performance. O cuidado que ela oferece é genuíno em seu gesto,
mas limitado por seu contexto. Ela é parte do sistema, parte da farsa. Essa cena ecoa de maneira sutil um paradoxo trágico. O desejo de ser salvo é real, mas o Salvador é virtual. E talvez seja isso que o filme insiste em dizer com delicada crueldade, que até mesmo as tentativas de alívio, de redenção, estão condenadas a afogar-se em sua própria artificialidade. Essa sequência, que começa com erotismo e termina em desolação, é uma das mais pungentes do filme. Ela desmonta a fantasia de que o amor, ou mesmo o prazer, pode ser plenamente vivido em um mundo mediado por algoritmos, contratos e ilusões digitais. Bensley, que parecia ser apenas um artifício, revela-se uma personagem complexa, ambígua e talvez tão perdida quanto Cohen. E ele, por sua vez, descobre que mesmo os momentos mais íntimos podem ser simulados e que talvez o sentido da vida não esteja em uma resposta externa, mas na aceitação do próprio vazio. É o ponto de virada. Ele compreende, enfim, que o significado é algo que se constrói, não se encontra. Que sentido só existe se for vivenciado, mesmo com falhas, riscos e finitude. Mas é justamente aí que reside o problema. Bensley, enquanto avatar emocional, foi programada, literal ou metaforicamente, para funcionar como ferramenta motivacional. Ela deveria reconduzi-lo ao trabalho, não afastá-lo dele. A forma como ela acende em Cohen o desejo de permanência no paraíso seguro revela uma fragilidade infantil. Ele se agarra à vida, não pela intensidade do existir, mas pelo conforto anestésico do que não muda. E há símbolo mais claro dessa estagnação do que um sol que nunca se põe, um eterno entardecer, belo mas imóvel. Passemos agora para uma outra parte do filme. Eu quero aqui lembrar que estou dando aqui muitos spoilers, então eu recomendo que quem não assistiu o filme deixe essa live aqui por enquanto de lado, assista primeiro o filme, depois retome a live aqui. Claro, se você não se importa com spoiler, então vai em frente. Então eu vou aqui passar para outra parte, que é a parte dos que eu intitulo de Os Arautos do Absurdo, a chegada dos tricksters. No ápice de seu colapso interior, quando a espera solitária de Cohen já se confundia com sua própria identidade, duas figuras aparecem. Um sujeito magro, espirituoso, com ares de escoteiro cínico, e um anão corpulento, quase caricatural, como uma espécie de interlúdio surreal dentro da lógica já fragmentada do filme. Eles surgem brevemente, apenas para anunciar a chegada de Bob, mas sua presença é tão visualmente marcante e teatral que parece carregar um peso simbólico maior do que a função narrativa imediata. Eles vestem uniformes que evocam escoteiros, guardas florestais ou mensageiros de um mundo paralelo, figuras que, em outras narrativas, estariam associadas à ordem, à orientação ou à proteção. Mas aqui, sua aparência exagerada e comportamento performático os aproxima mais de arautos do absurdo, como se fossem personagens saídos de um teatro do grotesco. A própria composição da dupla, um alto e magro, outro baixo e gordo, remete a arquétipos clássicos de comédia física, como Laurel e Hardy, ou mesmo a pares simbólicos que representam dualidades. Razão e instinto, ordem e caos, os posiciona como precursores de uma nova fase na jornada de Cohen. Eles não explicam, não interagem profundamente, apenas entregam a mensagem e desaparecem, como se fossem emissários de um sistema maior, talvez até de uma inteligência superior ou de uma estrutura burocrática cósmica. Sua entrada e saída abruptas, somadas ao figurino e à encenação, sugerem que não são personagens reais no sentido tradicional, mas personificações do próprio mecanismo narrativo. Entidades que surgem para mover a história adiante, sem se prender à lógica do realismo. Eles são, em essência, sinais de que o mundo de Cohen
está cada vez mais dominado por símbolos, códigos e figuras que desafiam a interpretação direta. Se pensarmos no filme como uma espécie de alegoria existencial, esses dois podem ser vistos como anjos disfarçados, tricksters ou até mesmo ecos de um teatro divino, onde cada personagem cumpre um papel ritual. Eles anunciam Bob, mas também anunciam a transição de Cohen para um novo estágio, mais próximo da revelação, mas também mais imerso no absurdo. Eis então que surge Bob, o ator Lucas Hedges, como um cometa cruzando um céu nublado, inesperado e desarmado. Jovem, espirituoso e genuinamente curioso, Bob funciona como um contraponto vital à densidade existencial que permeia todo o universo do filme. Ele é, ao mesmo tempo, um produto e uma rachadura no sistema, filho de management, criado sob o mesmo império de algoritmos de controle, mas capaz de enxergar suas falácias com uma clareza quase inocente. Seus modos são diretos, sem rodeios. Ele fala rápido, gesticula com liberdade e carrega nos olhos uma combinação rara de sarcasmo juvenil e lucidez precoce. Ao contrário dos outros personagens, presos a papéis que flertam com o grotesco ou com o surreal, Bob exala uma humanidade desconcertante, quase embaraçosa, justamente por não performar nada além de si mesmo. Em um universo de simulações, ele é o glitch mais honesto. É ele quem, com a franqueza de quem não tem nada a perder, revela a Cohen o segredo brutal que o sistema jamais admitiria. O tão aguardado telefonema simplesmente não existe. Não há mensagem messiânica, não há propósito revelado. É ele quem, com a franqueza de quem não tem nada a perder, revela a Cohen o segredo brutal que o sistema jamais admitiria. O tão aguardado telefonema simplesmente não existe. Não há mensagem messiânica, não há propósito revelado. A promessa era um placebo metafísico, um mito cuidadosamente mantido para assegurar produtividade, submissão e um pingo de esperança nos operários do sistema. Essa revelação, longe de ser destrutiva no sentido tradicional, funciona como o estalo de um sino zen, dissolve a ilusão e devolve a responsabilidade e a liberdade ao indivíduo. Bob não é guia espiritual, nem rebelde sistemático. Ele é apenas um garoto brilhante demais para continuar fingindo. Sua figura simboliza o colapso da espera por respostas transcendentes e o convite à aceitação da incerteza como princípio ativo da existência. Se Bensley atua como o arquétipo da intimidade emocional idealizada, Bob ocupa um lugar igualmente simbólico na estrutura psíquica de Cohen, mas em outro registro. Ele representa o corpo não erótico, a fisicalidade do apetite, da impulsividade, da vitalidade adolescente. A primeira coisa que Bob faz ao chegar à igreja de Cohen é pedir pizza. E quando a pizza chega, trazida por uma entregadora exuberante, Bob é imediatamente absorvido pelos seios dela, paralisado por um desejo puro, instintivo, espontâneo. Ele é o reverso exato do ascetismo que Cohen cultiva com rigor, onde o mais velho se afasta do corpo, da fome, do prazer e da desordem, o mais novo habita o caos hormonal da puberdade tardia. Bob é uma onda de calor entrando numa catedral fria. Se estivermos lendo o filme como narrativa literal, Bob cumpre sua função. Reacende em Cohen a conexão com os sentidos, com a memória do gosto, da curiosidade, do absurdo da vida ordinária. Mas, se, como sugerido, estivermos dentro do teatro mental de uma mente em morte, então Bob adquire ainda mais densidade. Ele não é apenas um personagem, é o fragmento de Cohen que morreu há muito tempo. Entre mentes, Gilliam aproveita para criticar a maneira como o marketing contemporâneo transforma objetos banais em experiências quase místicas. A pizza da marca Not Just a Pizza, com sua embalagem berrante e o jingle embutido que se ativa como um cartão musical, é uma paródia perfeita da lógica publicitária atual. Não vendemos um produto,
vendemos uma epifania embalada em papelão colorido. Essa estratégia tem nome e endereço no mundo real. Trata-se da chamada economia da experiência, em que o valor de um item não está mais em sua função prática, mas na narrativa emocional que o envolve. E sim, essa tendência se confirmou e se intensificou. Hoje, marcas investem em embalagens interativas, sons personalizados, QR codes que levam a playlists, caixas que se transformam em jogos ou bandejas e até mensagens sonoras embutidas que se ativam ao abrir o produto. A pizza do filme, ao dizer "Not just a pizza", com tom quase litúrgico, ironiza o discurso publicitário que afirma que você não está comprando apenas um tênis, mas liberdade. Não um carro, mas poder. Não uma TV, mas conexão. É o mesmo artifício usado por marcas reais que transformam seus produtos em símbolos de identidade, status ou transcendência emocional. E o mais curioso, isso funciona. Estudos mostram que embalagens sensoriais e interativas aumentam a memorização da marca e a sensação de valor percebido. O toque, o som, a cor, tudo é projetado para criar uma experiência sinestésica que gruda na memória do consumidor como um jingle chiclete. No fundo, o filme está dizendo: até a pizza virou metáfora da promessa de sentido num mundo saturado de vazio. E o mais inquietante é que, fora da tela, essa pizza já está sendo entregue na sua porta, com trilha sonora e tudo. O Boston Pizza, por exemplo, criou uma caixa de pizza que toca música natalina ao ser aberta, exatamente como no filme. Durante uma breve troca entre os dois, Bob menciona que gosta de comer e pergunta a Cohen sobre seus próprios gostos. Cohen responde que não consegue se lembrar do que gostava. É uma frase pequena, mas carregada. O sujeito que um dia saboreou a vida já não reconhece mais seus sabores. O corpo perdeu essa sensação com o tempo, silenciado por dietas existenciais de abstinência sensorial. Bob é também uma metáfora da elasticidade da mente. Ele encarna a possibilidade de aceitar simultaneamente duas ideias, que a vida pode não ter um sentido intrínseco, mas ainda assim pode ser preenchida de significados construídos, inventados, vividos. E isso é algo que o velho Cohen, o que sonha com buracos negros, ainda reluta em aceitar. A linha de diálogo entre eles resume tudo com brilho sombrio. Após um momento com a Pizza Girl, Bob pergunta: "Você viu o jeito como ela me olhou?" Cohen responde: "Estamos acostumados com olhares estranhos." É uma fala sarcástica, sim, mas também resignada. Aqui temos um vislumbre de uma vida anterior, o tempo em que Cohen se importava, em que ainda se permitia pertencer ao mundo dos outros. Bob é, assim, um menino interno que ficou para trás. O eu ainda não traumatizado pela epifania frustrada. O corpo que ria, que comia, que se apaixonava. E sua presença na igreja garagem da mente de Cohen é o grito desesperado do organismo que não quer partir sem, ao menos, uma última mordida de pizza quente. Logo após, numa reviravolta emocional carregada de ambiguidade, Bensley retorna e confessa que, apesar de tudo, se apaixonou por Cohen. Pede desculpas pela manipulação e oferece uma fuga amorosa autêntica, inversão simbólica da mentira inicial. Desta vez, é Cohen quem recusa. Nesse gesto, concentrado e silencioso, o filme entrega seu núcleo de significado. O momento em que o protagonista nega o consolo do afeto fabricado e opta pelo confronto direto com o vazio. Ela parte, não apenas da igreja que serve de cenário, mas da mente dele. A fantasia afetiva é deixada para trás como uma crença abandonada. Na cena imediatamente seguinte, vemos Cohen e Bob deixando a igreja e caminhando juntos. Conforme a câmera se afasta e ganha altura, descobrimos que o prédio abriga também uma sex shop, e em frente à fachada, um corpo é levado numa maca e colocado numa ambulância. A Pizza Girl reaparece, agora como espectadora silenciosa da cena. Há aqui uma justaposição brutal.
o templo da alma dividido com o templo da carne, o sagrado e o profano colapsando no mesmo espaço de transição, como se ambos fossem expressões paralelas de uma mesma pulsão. A cena da praça onde Cohen e Bob conversam, muitas vezes lembrada como a Praça dos Proibidos, é visualmente sufocante. Tudo está regulado, administrado, vigiado. O espaço, que deveria ser um local de encontro, expressão e espontaneidade, está saturado por uma floresta de placas com comandos negativos. Proibido correr, proibido gritar, proibido alimentar os pombos, proibido ficar parado, proibido se mover demais, proibido pensar em proibições. Há tantas regras que elas se sobrepõem, anulam e parodiam umas às outras. O espaço público aqui foi colonizado por algoritmos normativos, como se a sociedade, ao tentar garantir total previsibilidade e segurança, tivesse expurgado toda a possibilidade de espontaneidade. Liberdade aqui é apenas um ruído antigo. Cada canto do parque é monitorado, cada gesto precisa caber num protocolo. Nada escapa à vigilância, nem mesmo a conversa dos personagens, que, apesar de íntima, acontece em meio ao controle visual e simbólico do ambiente. Bob, mesmo sendo uma figura jovem e naturalmente transgressora, se move ali com naturalidade cínica, como quem já entendeu que a rebeldia precisa ser estratégica para não ser anulada. Já Cohen, retraído, desconfortável, parece um intruso num cenário que, ironicamente, deveria acolhê-lo. A liberdade é algo que ainda ecoa, mas que ninguém mais sabe como aplicar. Um ruído antigo que sobrevive apenas em placas desgastadas de museus ou nas falas cansadas de personagens como Cohen, que ainda ousam se lembrar do que significava decidir por conta própria. A praça, assim, cumpre função dupla. É tanto paisagem distópica quanto espelho do nosso presente. Ao mostrar um lugar saturado de limites, Gilliam revela o esgotamento da ideia de espaço público como arena do imprevisível. O que resta ali é uma liberdade coreografia, encenada, domesticada, tolerada, mas nunca plena. Sentados nesse banco, Bob confessa ter apenas 15 anos e já estar entediado com a vida. Com ironia afiada, diz: "Imagine quando eu tiver sua idade." O comentário serve como catalisador para Cohen. Ele finalmente compreende que seu ascetismo não é, de fato, uma resposta metafísica ao mundo que o oprime, mas sim um reflexo psíquico de traumas não curados, de frustrações acumuladas e de uma percepção de si mesmo como engrenagem descartável. Esse momento marca a virada definitiva. Cohen abandona a fala na terceira pessoa, um marco interno significativo. Já não é nós, é eu. Fragmento reunido, identidade reconstituída. Ele integrou os aspectos que antes permaneciam dissociados, o eros sublimado de Bensley e a vitalidade inquieta de Bob. Mas toda a reconciliação exige um sacrifício. Assim como a recusa a Bensley selou sua ausência definitiva na narrativa, a aceitação de Cohen como sujeito uno impõe o desaparecimento de Bob. A juventude, o corpo, a esperança impulsiva, tudo se despede. A integração psíquica culmina na renúncia à fisicalidade. A negação da fuga com Bensley não é apenas romântica, é quase sacrificial. Esse momento é de uma beleza trágica e de difícil justificação se tomássemos o filme apenas em sua superfície narrativa. Mas, à luz de Brasil, compreendemos a estrutura mítica que Gilliam repete. O refúgio na fantasia como evasão da responsabilidade é, em última instância, um delírio. O paraíso não está na fuga, mas talvez na coragem de encarar o vazio e preenchê-lo com aquilo que conseguimos suportar, construir. No entanto, o filme não deixa claro se Bob realmente morre. Ele aparece desacordado na banheira da antiga igreja onde Cohen vive, em uma cena carregada de ambiguidade visual e emocional. A água, elemento recorrente no filme como símbolo do inconsciente e da dissolução do eu, aqui assume um papel quase ritual. A banheira torna-se um útero invertido, um lugar de possível renascimento ou fim.
A comparação com Jim Morrison é poderosa. Morrison, ícone da contracultura, morreu aos 27 anos em uma banheira em Paris, em circunstâncias envoltas em mistério e especulação, oficialmente por parada cardíaca, embora muitos apontem para overdose. A imagem do corpo na água, imóvel, tornou-se um símbolo trágico de uma geração que buscava a transcendência e encontrou o abismo. No caso de Bob, o garoto gênio que representa tanto a frieza lógica do sistema quanto uma centelha de humanidade, sua aparente morte na banheira pode ser lida como o colapso da razão precoce, da juventude instrumentalizada, ou até mesmo como um sacrifício simbólico. Ele é uma figura quase messiânica e sua queda, se for de fato uma morte, marca o fim da esperança de que o sistema possa ser compreendido ou vencido pela genialidade. Gilliam, como de costume, não entrega respostas fáceis. Ele prefere deixar a imagem pairando como um enigma. E talvez seja esse o ponto. Em um mundo onde tudo é monitorado, codificado e embalado como experiência, a única coisa que resta é o silêncio da dúvida e é a água parada de uma banheira esquecida. No fim, Cohen recusa, com dor e lucidez, a fantasia que lhe é oferecida. Ele não escapa com Bensley, não se abriga na simulação, não se agarra à ilusão. Ele aceita a morte em seus próprios termos. E ao fazê-lo, reconhece algo profundamente verdadeiro, que, embora sempre tenha vivido só, nunca esteve realmente solitário. E isso importa. Há uma diferença sutil e poderosa entre o isolamento e a solidão. Afastar-se do mundo não é necessariamente loucura. Buscar o claustro não é, por definição, uma punição, mas a chave está no que se faz com esse silêncio. O erro de Cohen talvez nunca tenha sido a reclusão em si. O problema é que ele não a usou como espaço de autoconstrução, e sim como fuga, como negação da vida. Não foi solitude criativa, mas paralisia defensiva. Ele não se abriu ao mundo nem a si mesmo. Não estava solitário, mas também não era introspectivo. Terry Gilliam descreveu Cohen como um homem de fé, mas é uma fé incomum, difícil de reconhecer para quem espera sinais religiosos tradicionais. Não é uma fé organizada, muito menos eclesiástica. É a fé mística, solitária, obscura, abrasadora. A fé do eremita que aguarda a iluminação no meio do deserto, enquanto o mundo à sua volta adora religiões de consumo e espetáculo. A Igreja de Batman, o Redentor, é o exemplo mais explícito da crítica de Gilliam à religião pop do século XXI e a figura de Jesus com uma câmera de segurança no lugar da cabeça de estudo, controle em vez de transcendência, vigilância no lugar de presença. O místico, ao longo da história, sempre foi confundido com o louco, e Gilliam não faz distinção. Em um mundo sem sentido predado, a experiência mística não é a de alguém que vê Deus, mas a de quem entende que não há ninguém para responder, e ainda assim insiste em perguntar. Nesse sentido, Cohen não é um lunático, é o peregrino exausto de uma espiritualidade existencial que ao final compreende e nos lembra que, em um universo sem garantias, podemos sim estar sozinhos, mas não precisamos ser solitários. A travessia existencial do Teorema Zero se encarna nos seus parágrafos com uma sobriedade dolorida e, ainda assim, com lampejos de uma esperança possível, não redentora no sentido clássico, mas redentora na aceitação lúcida. Cohen descobre câmeras ocultas em sua residência e as destrói. Em seguida, coloca novamente o traje de realidade virtual. Reparado, é quase eletrocutado. O sistema o conduz a um último encontro com um holograma de management, que enfim o confronta com a verdade última. Não há sentido. Deus ou qualquer representação transcendental que justifique a existência não está à espera no final da linha. O telefonema nunca virá. Esta é a maior ironia trágica de todas. O Teorema Zero é, por definição, a prova matemática de que nada tem sentido, o exato oposto do que move Cohen,
que vive e sofre por um lampejo de significado. Aquilo que ele tenta provar com algoritmos é justamente o que o destruiria se aceitasse como verdade. Esse nó ontológico é o coração silencioso do filme. Quanto mais Cohen busca compreender, mais se afasta da experiência direta da vida. E quando finalmente encontra seu lugar no sistema, descobre que o custo foi sacrificar a única coisa que ainda o sustentava, sua fé, mesmo que absurda, de que algo lá fora poderia dar sentido ao que se passa aqui dentro. Cohen foi escolhido não apesar de sua busca desesperada por sentido, mas precisamente por causa dela. Seu impulso obsessivo por uma resposta, uma única resposta absoluta e indiscutível, o tornava o funcionário ideal. A corporação que opera não pela fé, mas pela previsibilidade das crenças alheias, sabia que nada é mais manipulável do que uma mente faminta por propósito. Ao contrário dos céticos, dos nihilistas confortáveis ou dos que abraçaram o absurdo com ironia, Cohen ainda acreditava. Acreditava que o sentido poderia emergir do nada, como uma revelação digital ou um clarão de lógica transcendental. E é justamente essa fé, ao mesmo tempo religiosa e patética, íntima e ingênua, que alimentava o sistema. Sua espera pelo telefonema, sua abnegação, sua recusa em se desconectar da promessa. Tudo isso foi sutilmente convertido em combustível. A corporação precisava de crentes como ele para alimentar o seu algoritmo de vazio, sujeitos cuja expectativa se torna lucrativa, cuja ansiedade gera dados, cuja esperança se converte em capital simbólico. Mas há um momento em que o véu cai. Quando Cohen compreende que sua dor foi monetizada, que sua transcendência servia apenas como motor de produtividade, algo nele rui. É a gota metafísica que transborda. Não é raiva nem revolta. É uma espécie de clarividência seca, desprovida de catarse. É então que ele destrói a rede neural, o núcleo do sistema que o manipulava sob o disfarce de tecnologia redentora. É dentro dessa rede, feita de fragmentos, memórias e código, que ele encontra o buraco negro. A imagem não é gratuita. O buraco negro é aquilo que tudo consome, inclusive a luz. A metáfora é evidente. Ele não encontra o sentido, mas sim o limite do sentido. O fim da linguagem, a antítese da resposta. E diante dessa revelação silenciosa e absoluta, ele salta. O salto não é desistência, mas um gesto final de liberdade. Um corte com a lógica utilitária. Um mergulho no desconhecido. Não em busca de respostas, mas como recusa à domesticação da pergunta. Cohen, enfim, age. Pela primeira vez, ele rompe com o script. O salto literal e metafórico projeta Cohen de volta à praia digital, onde, num simulacro afetivo quase convincente, havia experimentado seu primeiro gesto de intimidade com Bensley. Mas agora, aquele espaço artificial, anti-cenário do desejo projetado, se converte em teatro do irreversível. Não mais fantasia reconfortante, mas cápsula de isolamento em que o passado é eternamente repetido como arquivo corrompido de uma vida que não chegou a ser vivida. O final do filme remete diretamente ao de O 13º Andar, ou mesmo Solaris de Tarkovsky, o retorno a um lugar de amor, mas que é puramente artificial. A praia criada por Bensley, congelada no entardecer eterno, é o que o paraíso se tornou, um ambiente estético sem riscos, sem dor, mas também sem vida verdadeira. E ainda assim, é o melhor que podemos oferecer no mundo onde Deus se ausentou. As palmeiras simuladas continuam balançando ao vento que não existe. O sol perpétuo, gerado por software, brilha com uma constância entorpecente. O mar, imóvel, inerte, perfeito demais, é imagem sem substância. Tudo ali é representação, do toque, do afeto, da possibilidade. Cohen, agora só, reduzido à própria consciência despida, ergue as mãos diante do céu falso e brinca com o sol, como se fosse uma bola de borracha luminosa. O gesto é pueril, quase ingênuo,
mas profundamente revelador. Não há mais pretensão de transcendência, apenas a aceitação plena do artifício. O Sol, fonte de vida e símbolo milenar do divino, foi reduzido a um objeto manipulável, um pixel animado dentro de uma realidade construída. É o toque final da desmistificação total. O universo é código e o paraíso é programável. O mundo ao redor, congelado em um entardecer eterno, é uma reconstrução da praia criada por Bensley, um espaço que, em sua beleza plástica e ausência de conflito, aspira à condição de paraíso. E talvez seja mesmo isso, o melhor simulacro possível em tempos de ausência ontológica. A mulher que ali existiu, o que pareceu existir, foi codificada em luz e pixels. O paraíso, enfim, é uma memória embalsamada. Talvez ele não precise de sentido no sentido absoluto. Talvez baste reconhecê-lo como palco transitório de experiências honestas. Talvez brincar com o sol, mesmo sendo apenas uma esfera de luz simulada, seja mais autêntico do que perseguir um telefonema que nunca virá. A ausência de Deus aqui não é desespero, é contexto. E nesse vazio deixado por ele, cabe ao humano, ou ao avatar do humano, construir seus próprios mitos, mesmo que sejam pixelados, solitários e temporários. Cohen não encontrou o sentido, mas encontrou o espaço. E no fim das contas, talvez seja isso que chamamos de liberdade. Esse final em que Cohen se desfaz do neural net e mergulha voluntariamente no colapso do espaço-tempo é de uma beleza trágica rara. Ele se despe da fantasia, da linguagem, dos artifícios e deixa que o sol, enfim, se ponha, não como punição, mas como escolha. Não porque encontrou o sentido da vida, mas porque compreendeu que não precisava dele para encerrar a jornada com dignidade. A voz de Bensley, ao fundo, quase fantasmática, suaviza a despedida. Creep, interpretada por Karen Souza, sussurra o lamento de alguém que se sentiu inadaptado ao mundo, mas que, no fim, encontrou o próprio ritmo, ainda que tarde demais. Isso talvez seja o máximo que podemos esperar da morte, uma despedida que nos reconheça. Gilliam encerra o filme como se encerrasse um mito moderno, não com uma revelação, mas com a manutenção do enigma. Nada foi resolvido, e essa é justamente a resolução. A busca não tem fim, não porque fracassou, mas porque é a própria substância da existência. O telefonema nunca virá. Ou talvez já tenha vindo, disfarçado de tudo o que ignoramos. E é aí que o silêncio final se torna o mais ruidoso dos gestos. Ele nos devolve a pergunta, não para responder, mas para continuar vivendo através dela. Mas afinal, o que tudo isso significa? Antes de mais nada, olhe ao redor, ou melhor, para dentro. Se sua vida se parece com a de qualquer um de nós, ela está estruturada como um arquivo, cubículos alinhados como dentes de engrenagem, pastas suspensas que acumulam projetos sem rosto, metas que mudam toda semana, chefes que trocam de discurso como quem muda de filtro no celular. Uma rotina que se repete não por acidente, mas por design. E nesse looping, às vezes confortável, às vezes insuportável, pulsa a pergunta que ninguém ousa enunciar em voz alta. Isso realmente vale a pena? Talvez você tenha investido 2 horas assistindo ao Teorema Zero e mais 30 minutos tentando entender sua mensagem. Aí se foi uma fração ínfima da sua vida, um sopro, uma vírgula em sua biografia. Mas esse tempo, esse aparente desvio improdutivo, talvez tenha sido um dos raros momentos em que você realmente pensou. E pensar numa era de automatismos é resistência. Essa é a primeira provocação. No que estamos investindo nossa vida consciente, porque a rotina diária, esse rito invisível que ninguém questiona, é uma máquina voraz. Ela não grita, ela não exige, ela simplesmente roda silenciosamente, triturando vocações, paixões e identidades. Como no universo de Cohen-Led, é fácil confundir sobrevivência com sentido, cumprir tarefas, bater metas, marcar reuniões. Mas, e depois?
Trabalhar em um cubículo? Tudo bem, desde que você ame o que faz, ou que pelo menos veja aí algum traço de sentido. Do contrário, é como alimentar um sistema que lucra com o seu esvaziamento. E nem sempre é sobre largar tudo e viver de arte na praia. Às vezes é só sobre fazer uma pausa e perguntar com seriedade absurda: o que estou fazendo aqui? Porque talvez, como Cohen, você esteja esperando um telefonema que nunca virá e nem precise vir. Talvez já tenha vindo, sussurrado por alguém que te abraçou quando você queria sumir. Talvez o sentido esteja nas brechas, numa conversa honesta, num erro que vira chance, num trabalho que não paga muito, mas paga em pertencimento. Então a pergunta inicial volta, mas agora transformada. Você está vivendo ou apenas tolerando a passagem do tempo? Buscar um sentido para a vida, não o sentido com maiúscula, absoluto e pétreo, mas um trajeto singular e vivaz. É talvez o ato mais subversivo no mundo que prefere respostas automatizadas a perguntas autênticas. Ainda assim, a questão persiste silenciosa, como um sussurro que atravessa nossos dias. Você está procurando ou já se perdeu na hipnose da rotina, onde os dias se arrastam em espiral e se confundem como cópias de si mesmos? Cohen, por mais que pareça desajustado, é paradoxalmente o mais lúcido dos personagens do Teorema Zero. Ele recusa a anestesia do sistema, questiona, interroga, suspeita da anormalidade e por isso parece insano no mundo que chama de equilíbrio a estagnação emocional. E quanto ao tal telefonema, Gillian nos oferece uma parábola. A revelação não vem com luzes piscando ou alertas sonoros. Ela pode chegar sutil, disfarçada de gesto humano. Quando Bensley retorna, frágil e corajosa, oferecendo fuga, afeto e liberdade, aquilo era o chamado, a chance. Mas Cohen, enclausurado em sua espera por uma verdade maior, não atendeu. Quantos convites para a vida você deixou tocar no silêncio, ocupado demais com o que devia estar fazendo? Às vezes, até o que é bom, o autocuidado, o progresso, os projetos bem-intencionados, pode nos distrair do essencial. O sentido talvez não esteja em grandes ideias, mas em presenças verdadeiras, em conversas honestas que não cabem em métricas, em partilhas imperfeitas que não geram lucro. O telefonema é esse instante que fere e revela. No final, Cohen retorna à praia digital, uma memória recriada, solitária, quase sepulcral, uma espécie de não-lugar onde o eco de sua ausência ressoa mais alto que qualquer ruído. Ali somos lembrados de que perder o chamado pode não ser um momento, pode ser uma vida inteira. Gilliam, ao contrário dos narradores redentores, não nos oferece consolo. Em entrevista, ele foi claro. O filme é sobre aquele momento silencioso e devastador, quando Bensley diz, fuja comigo, e ele não consegue. A impotência, diz o diretor, é o centro da obra, não uma incapacidade física, mas o enrijecimento emocional diante da única coisa que poderia nos salvar. E, no entanto, mesmo diante disso, algo permanece. Talvez o filme não seja sobre a ausência de sentido, mas sobre o desafio de reconhecê-lo nas formas mais modestas. Um convite à escuta, não de respostas cósmicas, mas de murmúrios humanos. A vida talvez não traga respostas transcendentes, mas ela deixa sinais, e de quando em quando nos chama. Você ainda escuta? O Teorema Zero é roteirizado por Pat Cushing, alguém que, ao que tudo indica, não apenas assistiu, mas absorveu e internalizou toda a obra do cineasta, produzindo aquilo que pode ser descrito como o ideal platônico de um filme de Gilliam, servindo como o terceiro painel do que retrospectivamente se tornou a trilogia orwelliana do diretor, iniciada com Brasil, de 1985, e seguida por Os Doze Macacos, de 1995. Este filme funciona como um compêndio dos temas que permeiam toda a sua filmografia. Com forte carga alegórica, o Teorema Zero revela-se ainda mais simbólico do que seus predecessores, condensando angústias existenciais, sátira tecnocrática e reflexões sobre o vazio do ser contemporâneo. Com o desenrolar da trama, a narrativa torna-se cada vez mais onírica
e grotescamente surreal, culminando na adoção de um traje de realidade virtual modificado, projetado para localizar sua própria alma. É com esse aparato que Cohen se projeta até o núcleo computacional da Mencon, o cérebro da máquina que comanda tudo, e lá, diante da infinitude cósmica condensada em um buraco negro supermassivo, ele finalmente se entrega à impossibilidade de extrair sentido daquilo que se revela como o colapso absoluto do espaço-tempo. A metáfora é devastadora. O homem que buscava o significado da vida encontra apenas o eco do vazio. A beleza perversa do filme reside justamente aí, em sua recusa em fornecer alento, em sua insistência em nos confrontar com o abismo do qual muitas vezes passamos a vida fugindo. Enquanto o Brasil e os 12 macacos se constituem como projeções paranoicas de futuros possíveis ou já anunciados, o Teorema Zero opera, à primeira vista, como uma sátira trágica do presente, ou mais precisamente do estado terminal do mundo contemporâneo. Nele assistimos à rendição quase total ao estado de vigilância, à solidão paradoxal de sujeitos hiperconectados, mas emocionalmente isolados, e à substituição do sentido existencial por uma cacofonia de estímulos midiáticos barulhentos e vazios. Ao mesmo tempo, o filme se constrói como uma crítica mordaz à ascese moderna, uma retração antitética diante do caos tecnocultural, revelando os limites de sua eficácia frente à dissolução do significado. A ruptura entre a narrativa realista, ainda que satiricamente distorcida, e o desfecho fantástico e metafísico está longe de ser novidade no universo de Terry Gilliam. Basta lembrar o final de Brasil, o verdadeiro, diga-se, não aquele apaziguado pelo corte teatral, para reconhecer o padrão. Nesse sentido, o final de O Teorema Zero se alinha perfeitamente aos elementos surreais já propostos ao longo do filme, um adeus melancólico, coerente com a cartografia existencial do absurdo que Gilliam traça desde sempre. Usei o termo aparentemente de modo intencional, porque, para além da narrativa literal, o filme só se revela em toda a sua potência quando lido como uma alegoria sobre a busca de sentido diante da morte. Na verdade, quase todos os elementos, imagens, diálogos, gestos, personagens podem ser interpretados como expressões simbólicas da jornada de Cohen rumo à aceitação da morte como evento solitário e inevitável em um universo sem sentido prévio. É, portanto, um filme que flerta com o território dos clássicos existenciais, o mito de Sísifo de Camus, a náusea de Sartre e Eclesiastes do cânone bíblico, todos eles ecos profundos dessa mesma angústia, a consciência do vazio, a repetição absurda, a constatação de que tudo é vaidade e correr atrás do vento. A semelhança fonética entre Kohelet e Kohelet, nome hebraico que em grego dá origem ao título Eclesiastes, não é coincidência fortuita, mas uma chave simbólica de leitura profunda. No texto bíblico, Kohelet é o sábio que investiga o sentido da vida e, após exaustiva observação do mundo, chega a uma conclusão brutal. Tudo é Hevel, vaidade, futilidade, vento que passa. Sua resposta? Aproveite as pequenas alegrias, coma, beba, trabalhe com prazer. É irônico e profundamente trágico que Cohen Lett, nosso pregador digital, seja alguém que abandonou justamente esses gestos mínimos de vitalidade. Ele vive à margem da vida, preso à espera de um telefonema que supostamente lhe traria todas as respostas. Mas não para por aí. Se Kohelet também significa ajuntador ou coletor, Cohen o encarna literalmente. Seu trabalho, Crunching Entities, consiste em modelar dados que representam indivíduos, encaixando suas vidas simplificadas, digeridas, quantificadas em cubos perfeitos. Cada caixa representa um ideal de existência funcional facilmente integrado ao algoritmo do Teorema Zero, uma forma matemática de reduzir a vida a padrões e tendências, a uma geometria manipulável da felicidade. Essa alegoria encontra seu ponto de tensão máxima quando percebemos quem é Cohen, um gênio matemático, tão talentoso que já resolveu o paradoxo transfinito, conceito técnico de altíssima complexidade, citado de forma quase displicente no roteiro.
E mesmo assim, ele é apenas mais uma peça na engrenagem da Mencon. Brilhante, sim, mas invisível. E o mais cruel, foi ele quem se apagou. Ele próprio afirma que nunca se viu como especial. E assim, anestesiou seu potencial com distrações narcotizantes, drogas, álcool, sexo casual. Em algum momento conheceu o amor. Casou-se, separou-se. Agora está só. E espera. No fim das contas, Cohen é uma parábola viva sobre o esvaziamento do sujeito em uma sociedade que devora tantos talentos silenciosamente e às vezes com o consentimento da própria vítima. É também a tradução perfeita do pregador do Antigo Testamento em um cenário de neon, silício e algoritmos, um correlate para a era do Big Data. Um aspecto central e curiosamente ausente da maioria das análises críticas do filme é o fato de que Cohen-Lett não é, em absoluto, um homem comum. Ao contrário, ele destoa radicalmente do mundo ao seu redor. Diferente de Sam Lowry, o protagonista de Brasil, que sonha com fuga e transcendência romântica, Cohen não busca a libertação externa. Ele já se exilou voluntariamente. Sua é uma escolha deliberada, embora escolha seja, neste caso, uma palavra carregada pela reclusão física, emocional, espiritual e social. Essa retração tem uma origem precisa, uma ruptura ontológica ocorrida no passado, catalisada por um telefonema enigmático. A ligação não apenas o despertou do sono, mas de uma névoa existencial, um torpor essencial. A voz ao telefone lhe perguntou o nome e ele sentiu uma fenda de poder se abrir diante de si, acompanhada de uma alegria avassaladora. Teve a nítida sensação de que, ao responder sim, receberia a revelação do sentido da vida, de sua vocação singular, de sua razão de ser, mas ele deixou o aparelho cair. E nesse gesto minúsculo, quase trivial, ocorreu seu desligamento não apenas da chamada, mas do mundo inteiro. Essa descrição ecoa com desconcertante precisão o tipo de experiência relatada por místicos ao receberem epifanias espirituais, uma comunhão momentânea com algo transcendente, algo maior do que o eu. No entanto, Gilliam reverte o clímax transcendental em frustração absurdista. É uma espiritualidade abortada. O filme entrega ao espectador o molde de uma iluminação e depois o nega. O mais devastador, porém, é que Cohen nunca se volta para dentro. Toda a sua existência é estruturada na espera de um sinal externo. Para ele, significado e felicidade são elementos que só podem vir de fora, como dádivas inesperadas de um além, uma corporação, uma voz, uma entidade. Ele não constrói, não busca, não escava, apenas aguarda. O Teorema Zero, nesse ponto, não é apenas uma fábula sobre a alienação tecnológica, é uma crítica à esperança passiva, à espiritualidade suspensa, à abdicação radical da agência pessoal diante da vida. Cohen não é vítima apenas do sistema, é, sobretudo, vítima da expectativa de que o sentido deve ser revelado e não descoberto. A mensagem central de O Teorema Zero pode, à primeira vista, parecer simples. Tratada de forma direta, talvez a obra não resistisse ao peso de suas próprias partes, mas Terry Gilliam e o roteirista Pat Rushing revestem o universo de Cohen com camadas e camadas de símbolos, alegorias visuais e comentários sociais que criam uma densidade inegável. O mundo em que Cohen habita é uma cacofonia permanente, um bombardeio sensorial que, paradoxalmente, gera reclusão tecnológica mesmo quando os sujeitos permanecem conectados uns aos outros. Se, de fato, Cohen está morrendo e todos os indícios simbólicos sugerem isso, então o que acompanhamos nos estágios finais do filme é a resistência de uma mente que se recusa a ser tragada pelo vórtice da inexistência. Os sonhos constantes com o buraco negro, com o colapso final do espaço-tempo, o Big Crunch como metáfora cósmica da entropia absoluta, sinalizam mais do que medo, revelam uma alma espiritual que não consegue aceitar a extinção como resposta última. E para um homem de fé, mesmo que fé cega, disfuncional ou desesperada, não pode haver epifania mais devastadora do que essa. Não há nada à espera. É justamente nesse ponto que Bensley e Bob retornam à narrativa,
como se o próprio inconsciente de Cohen, ao perceber o precipício iminente, evocasse forças restauradoras numa última tentativa de retenção do sentido. Numa leitura literal, suas funções são claras. Baisley, Kangirl, contratada, destina-se a resgatar Cohen de sua apatia, reacendendo seu envolvimento com o projeto e, quem sabe, com a vida. Bob, o jovem prodígio, aparece como figura de auxílio técnico, mas também como a encarnação das pulsões vitais da juventude, desejo, fome e inconformismo. Mas uma leitura simbólica, e é aqui que o filme ganha espessura, nos convida a considerá-los como manifestações da psique fragmentada de Cohen. Com isso, o longa se debruça diretamente sobre uma das tensões existenciais mais duras, a escolha ou a recusa de atribuir sentido interno à vida, diante da ausência de qualquer verdade objetiva imposta de fora. Primeiro, Baisley. Ela desperta Cohen de mais um sonho sobre o fim do universo. Esse gesto, aparentemente pequeno, é carregado de valor arquetípico. Ela é a imagem do Eros invertido. Não oferece sexo, mas intimidade virtual. Sua função é reconectar, sim, mas a partir do desejo sublimado, o desejo que nunca se realiza plenamente e por isso mesmo persiste como impulso. Representa o retorno do corpo como possibilidade simbólica, e não como experiência carnal, um elo tênue com o mundo oferecido no limite da ilusão. E a partir daqui podemos mergulhar ainda mais fundo, porque se Baisley é o desejo de conexão e o consolo da fantasia, Bob poderá ser lido como o arquétipo do filho não vivido. A sensação de absurdo crescente, a fragmentação da identidade, a perda da realidade como algo tangível, tudo isso aproxima o Teorema Zero do cinema de David Lynch, especialmente de Eraserhead. Lá como aqui, não há um grande segredo a ser descoberto, apenas o desvelar de que o protagonista é mais um parafuso numa máquina que não compreende, a angústia do ser que descobre não ser sujeito, mas subrotina. No fim, o Teorema Zero é a tragédia de uma busca sincera no mundo que já não fala com seus buscadores. E isso nos leva a um último suspiro de sentido, a recusa final à fantasia fácil, ao consolo domesticado, a resposta embalada para presente. Então é isso, gente. Agradeço a todos que acompanharam até aqui e se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem e até a próxima. Obrigado, gente. Um abraço a todos.